Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, Batalha Espiritual, o Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. Nós estamos estudando já a lição de número 5, que tem por título Um Inimigo que Precisa Ser Resistido. O textuário se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Assim diz o texto: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E a verdade prática, o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível. Muito bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso debate. Permaneça conosco, voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos hoje aqui para estudar com vocês a lição de número 5 deste primeiro trimestre do ano de 2019, tema geral sobre batalha espiritual, e a lição de hoje, um inimigo que precisa ser resistido. Falamos nas duas lições anteriores a respeito da origem e da natureza dos demônios, bem como da sua ação, também na lição passada sobre a autoridade do nome de Jesus que nós temos para poder repreender os demônios. E na lição de hoje, o foco muito importante na lição a respeito da nossa preparação. Não é de qualquer jeito que nós vamos ter a autoridade de Jesus para repreender os demônios. Não é só porque dizemos que somos cristãos que vamos ter autoridade sobre os demônios. Então, a leitura bíblica em classe da lição de hoje se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 10, e o versículo 7, Tiago 4 e 7, é chave para o entendimento desta lição. Então ele diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então aqui diz que a gente tem que resistir ao diabo e ele vai embora, ele vai fugir. Então resistir ao diabo está falando de batalha espiritual, está falando do crente, da igreja, do cristão, resistir à ação do inimigo. Agora, para que a gente possa ter essa capacidade de resistência, para que a gente possa combatê-lo, é necessário a gente se sujeitar a Deus. É necessário o cristão ter uma vida de comunhão com Deus. Então, esse texto de Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 10, que faz parte da leitura bíblica em classe de hoje, é um texto que trata do tema da santidade. Resistir ao diabo é, na verdade, submeter-se à vontade de Deus, resistindo às tentações da carne que tentam nos impor um estilo de vida mundano. Aqui Tiago nos faz um chamado à santidade. Então a gente tem que entender que nessa batalha espiritual nós temos inimigos externos, mas também temos inimigos internos. A nossa carne, a natureza humana pecaminosa precisa estar, vamos dizer assim, como Paulo disse, crucificada com Cristo. A gente precisa resistir às paixões da carne, andar em santidade, e só assim teremos condições e forças para combater o inimigo. Às vezes, tem crente que focaliza tudo, coloca o foco somente no inimigo e se esquece de amarrar a si mesmo, como diz um título de um antigo livro, dizendo: antes de amarrar Satanás, amarre a si mesmo. Então nós vamos estudar essa lição com base nesse texto aqui de Tiago. E nessa parte inicial da nossa aula de hoje, vamos fazer aqui uma visão panorâmica sobre a Epístola de Tiago, o tema, propósito, época em que foi escrita, etc. E aqui na nossa lição do professor, na revista do professor, tem um resumo aqui sobre o propósito da Epístola de Tiago e os principais
e as principais características dessa epístola que eu gostaria de compartilhar com você agora. Por exemplo, aqui é colocado na revista 3 propósitos da epístola de Tiago. Primeiro, encorajar crentes judeus que enfrentavam várias provações por causa da fé. Essa carta foi escrita para crentes de origem judaica, né, judeus que tinham se convertido ao cristianismo, se convertido a Cristo. Segundo propósito, corrigir crenças ou ensinos errôneos acerca da natureza da fé salvífica. Um grande tema da epístola de Tiago é a questão de fé e obras, né, que Tiago ele enfatiza um lado importante, enquanto Paulo enfatizou, por exemplo, em Romanos 4, que a justificação é pela fé, independente das obras. Tiago, ele fala o outro lado da verdade, mostrando que verdadeiramente aquele que foi justificado pela fé, ele vai invariavelmente produzir boas obras, e aquele que não produz boas obras é um sinal de que ele não foi realmente justificado pela fé, não teve a verdadeira fé salvífica. E terceiro propósito dessa epístola, instruir os leitores a fim de viverem um cristianismo prático de retidão e boas obras. Então, Tiago é considerado aí uma espécie de provérbios do Novo Testamento. Ele se preocupa muito com a conduta cristã, como o modus vivendi, né? A nossa maneira de viver, se relacionar com as pessoas na igreja, na sociedade. Ele enfatiza não o lado doutrinário, teórico da questão da fé cristã, mas a ênfase de Tiago é no lado prático, no modo de viver, porque a boa doutrina, ela gera bons costumes, a boa doutrina gera boa conduta, e a má doutrina, ela gera más costumes e má conduta. E ele enfatiza tanto esse lado prático, da prática da palavra de Deus, que mais da metade dos versículos dessa epístola tem caráter imperativo. Os verbos estão no imperativo, mandando, né, fazer, mandando realizar uma ação. O livro é um livro de princípios para a vida, semelhante ao mesmo propósito de Provérbios do Antigo Testamento, e mais do que qualquer outro texto do Novo Testamento, a epístola de Tiago destaca o devido relacionamento entre a fé e as obras. Então, pastor José Roberto, esse assunto também é importante dentro do contexto da batalha espiritual, né, de viver em santidade. É isso mesmo, pastor Fábio. A gente aproveita aqui para reforçar essa contextualização da epístola de Tiago. Ela é uma epístola que foi escrita no primeiro século da era cristã, e ao que tudo indica, deve ter sido um dos primeiros documentos da história da igreja. Isso porque ela foi escrita por volta, talvez antes do ano 45 a.C. Então é um documento muito importante, é uma palavra inspirada, mas é um dos primeiros textos bíblicos que nós temos da pena dos apóstolos. Talvez a epístola de Tiago e a epístola aos Gálatas estejam ali mais ou menos aproximadas e foram escritas no mesmo período, e também abordam temas semelhantes, que é sobre essa relação entre fé e obras. Algumas pessoas têm dificuldade de conciliar justamente essas duas epístolas, a epístola de Paulo aos Gálatas e a epístola de Tiago, por causa dessa relação entre fé e obras. Inclusive Martinho Lutero, o famoso reformador protestante, teve dificuldade de conciliar esses textos, achando que eles eram contraditórios. No entanto, a gente deve saber que Paulo e Tiago estão abordando temas diferenciados. Paulo está falando sobre a justificação, a salvação que somente pode ser obtida através do sacrifício vicário de Cristo Jesus, e que o homem é justificado pela fé, não por meio das obras da lei. Tiago, ele está aqui muito mais preocupado com essa questão da vivência do cristão, daqueles que seguem e servem a Deus, e que as suas obras devam ser compatíveis com a sua fé. Então, o pastor Fábio já destacou essa questão do conteúdo. O comentarista, o pastor Ezequias Soares, identifica a escrita desta carta como algo destinado aos judeus ou aos cristãos judeus ali do primeiro século, que estavam dispersos, até porque é isso que Tiago diz
no primeiro capítulo e no primeiro versículo, e também é um chamado movimento de Jesus. Com isso ele quer dizer que era ainda um movimento incipiente, algumas doutrinas elas não estão bem elaboradas, até porque a preocupação de Tiago, como já foi dito aqui, não é de fazer uma elaboração teológica, uma sistematização teológica, mas muito mais uma teologia prática, de vivência, de vida. E por isso esse texto é comparado muito ao livro de Provérbios e o mais importante, também ele está muito afinado ali com as declarações de Jesus, com os ensinamentos de Jesus que foram proferidos no Sermão do Monte, que nós encontramos lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que também Jesus dá direcionamentos bastante práticos em relação à vida, sobre como nós devemos proceder. E uma outra questão, pastor Fábio, que é bastante importante nessa epístola, é essa questão também da sabedoria. O apóstolo Tiago fala de vários tipos de sabedoria, de uma sabedoria diabólica, de uma sabedoria humana, mas ele coloca em destaque aqui nesse ponto 1.3, o que o comentarista destaca, justamente a questão de uma sabedoria que ela é terrena, que ela é animal e que ela é diabólica, conforme está em Tiago capítulo 3, versículo 15. E a importância de nós buscarmos uma sabedoria do alto, que é justamente essa sabedoria prática para a vida, né? É verdade, e a palavra de Deus, ela se preocupa muito e nos dá esses conselhos de sabedoria prática, esses provérbios ao longo de todas as escrituras, e ao fazer esse contraste entre a sabedoria humana, a sabedoria daqui da terra e a que vem do alto, mostra o quanto elas são diferentes. Porque a sabedoria humana é própria da natureza humana, mas ela é influenciada pelo pecado, pela queda. O homem, no seu estado de pecaminosidade, de queda, produz muita coisa boa, mas também produz muita coisa ruim. E ainda tem a possibilidade, quando diz que é diabólica, no sentido de que é possível ser inspirada também pelo inimigo, até mesmo porque a Bíblia diz que existe espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como nossa única regra de fé e conduta, ela nos aponta para buscarmos esta sabedoria do alto, e ela é muito importante para aplicarmos no dia a dia da nossa vida. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um breve intervalo e já já retornaremos para continuar o estudo da nossa lição. Fique conosco. Estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos estudando um texto bíblico aqui de Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. É o texto bíblico que a gente está abordando para tratar sobre um inimigo que precisa ser resistido. É a lição 5 do próximo domingo da Escola Bíblica Dominical. E o ponto 2 fala sobre os deleites da vida. Então a palavra deleites é um termo grego, edonê, né, que tem justamente a ver com esse sentimento, esse sentido que é impulsivo e que nos lança em direção ao prazer desenfreado. Evidentemente nós aproveitamos aqui para fazer um esclarecimento. O prazer em si não é pecado, nós somos criados para o prazer. Deus nos fez, inclusive biologicamente, com essa possibilidade de nós sentirmos prazer. Então, o prazer em si não é pecado. O deleite, inclusive, nós somos criados com paladar para apreciar boa comida. Então, isso não é pecado. No entanto, o problema está, e é isso que o apóstolo Tiago vai ressaltar neste texto, quando nós nos deixamos controlar pelos nossos deleites, pelos nossos desejos. E aqui neste ponto a gente vê justamente, com base no versículo 1, onde Tiago pergunta: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam?
Então, essa declaração aqui de Tiago, ela tem uma relação muito próxima com aquilo que Paulo escreveu na sua epístola aos Gálatas a respeito das obras da carne. Então, o ser humano, ele tem uma natureza pecaminosa, propensa a fazer aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus, e reside nessa natureza pecaminosa essa macrotomia, que é um texto grego, uma palavra grega que tem a ver com esse desejo desenfreado, que a gente traduz em algumas das nossas Bíblias como concupiscência. Então, a concupiscência, esse desejo desordenado, desenfreado, impulsivo, é ele que leva ao pecado. E Tiago diz aqui que a causa das guerras e pelejas é justamente essa, não só no seio daquela comunidade cristã, mas também na sociedade como um todo. A principal causa de tantos conflitos, de tantas guerras, de tantas dissensões, de tantas pelejas, é justamente por causa desse desejo desenfreado. Então, nós somos seres desejantes e, às vezes, nesse desejo de ter aquilo que o outro tem, a vontade de possuir aquilo que o outro tem, Tiago vai falar disso mais adiante, mas a causa de muitas disputas que nós temos na sociedade, dos conflitos e confrontos, é justamente esse desejo desordenado. Então é preciso ter cuidado. O comentarista aqui, o pastor Ezequias Soares, ele aponta que o acirramento dessas guerras e desses conflitos, dessas querelas, vem por causa dessa relação ou dessa discussão entre o que é meu e o que é teu. Então, as pessoas hoje estão cada vez mais individualistas, mais voltadas para os seus próprios interesses, as suas próprias vontades, em detrimento dos demais e dos outros, e isso faz com que muita disputa, muita guerra, muita peleja nós tenhamos na sociedade. Não é isso, pastor Fábio? É verdade, isso é uma coisa própria da natureza humana, encontramos isso em todos os grupos sociais, inclusive também entre os cristãos, porque essa epístola Paulo escreveu a crentes. E em Tiago, Tiago, né? E esse Tiago aqui era o Tiago, irmão do Senhor, né? Que se converteu após a ressurreição de Jesus, era o meio-irmão de Jesus. Não é o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, que era um dos 12, não. Foi Tiago, né, irmão de Jesus, que se converteu depois. Então ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. E no versículo 2 ele diz: meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por várias provações. Então ele chama os destinatários da sua epístola de irmãos, né? E quando ele fala as 12 tribos que andam dispersas, ele se refere a cristãos de origem judaica que tinham se convertido ao cristianismo, que estavam espalhados em muitas cidades pelo vasto Império Romano. E quando ele coloca aqui no capítulo 4, versículo de 1 a 10, dizendo: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Então ele identifica guerras e pelejas, brigas, disputas, problemas no relacionamento entre essas pessoas, e evidentemente que acontecia dentro da comunidade cristã, mas também isso acontece fora da comunidade cristã, em todo lugar, onde tiver gente, onde tiver pessoas se relacionando umas com as outras, sempre vai acontecer, porque isso é próprio da natureza humana, pecaminosa, carnal, e toda vez que as pessoas se deixam dominar, toda vez que as pessoas se deixam levar por essa carnalidade, vai manifestar, né, essas guerras e pelejas. E essas guerras e pelejas que aconteciam, elas tinham a sua origem na natureza humana, nos deleites, nos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam. Então é algo de causa interior,
Não é uma coisa causada pelas questões externas, mas isso estava dentro do próprio ser, da natureza humana das pessoas. Então, ele identifica aqui no versículo 2, cobiçais e nada tendes. Então, esses deleites, né, esse hedonismo, a palavra aqui, como o pastor Zé Roberto já colocou, no grego, hedoné, ela é a palavra que dela vem a palavra hedonismo, que é um estilo de vida, uma concepção filosófica e também uma prática que se transforma numa prática que vive em função do prazer do prazer imediato como bem supremo da vida, não importando as consequências e nem a origem desse prazer. Então, esse sentimento hedonista de ter o prazer, de satisfazer esse deleite, essa concupiscência da carne da pessoa, pode levar as pessoas a brigas, a disputas, e cobiçar por coisas que não deveria cobiçar. A cobiça é um desejo desenfreado de possuir algo. Um desejo desenfreado de possuir alguma coisa. E aqui, tanto pode ser possuir coisas materiais, como outras coisas. O desejo, a cobiça pelo poder, o poder civil, o poder eclesiástico, poder de diferentes natureza, desejo de possuir bens materiais. Inclusive ele diz, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Então tudo indica que aqui era mais uma cobiça por bens materiais, uma cobiça por dinheiro, por bens materiais que eles tinham, e isso tinha origem nesses deleites. O tópico 2.2 da nossa lição diz que os maus desejos que eram a motivação dessas pelejas, esses deleites, essa palavra hedoné, ela aparece 5 vezes no Novo Testamento e nos lembra aqui, por exemplo, na parábola do semeador, que uma das sementes ali que germinou, começou a produzir, começou a crescer, mas depois não produziu fruto, e uma das causas foi a questão do hedonismo, esses deleites. Lucas 8:14 diz assim: e a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante não são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto por perfeição. Então, pastor Zé Roberto, esse hedonismo, esses deleites da vida, que estão também muitas vezes associados à questão da riqueza, do materialismo, do secularismo, faz com que as pessoas se afastem de Deus. É isso mesmo, pastor Fábio. Um dos grandes problemas que a gente está enfrentado na sociedade como um todo é justamente porque as pessoas adotaram o hedonismo como um estilo de vida. Então, o prazer é a medida de todas as coisas e as pessoas acham que devem viver para o prazer. O grande problema é que o prazer ele pode se tornar egocêntrico e ele pode ser egoísta e pode tender a uma espécie de individualismo, no qual as pessoas, na busca pelo prazer, podem denegrir o outro, podem destruir o outro por causa desse sentimento que pode se tornar pernicioso. Então, quando o prazer se torna um fim em si mesmo, ele é bastante degradante e pode, inclusive, causar a destruição da própria vida, seja da vida física ou da vida espiritual. Estamos concluindo mais um bloco do nosso programa, convidamos você a permanecer conosco, voltaremos para tratar ainda sobre cobiça, inveja e adultério. Caros telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta agora para o terceiro bloco do nosso programa de hoje. Estamos estudando a lição de número 5, um inimigo que precisa ser resistido. E a nossa lição de hoje, ela se baseia em Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10, é o texto no qual se baseia a nossa lição,
com grande ênfase aqui para o versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A tese defendida aqui nessa lição é de que só seremos vitoriosos na batalha espiritual contra o diabo se primeiro a gente arrumar a nossa casa, se primeiro a gente fizer o nosso dever de casa e andar em santidade diante de Deus. Então, um dos problemas que enfraquece o cristão e enfraquece a igreja na batalha espiritual é o hedonismo, que leva a guerras, pelejas, brigas, leva a cobiça e a inveja. Então, a cobiça e a inveja. Diz aqui o texto sagrado: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja. Inclusive, esse versículo 2, capítulo 4, versículo 2, na versão Nova Almeida atualizada, além de falar de cobiça, de inveja, ainda fala de homicídio, Tem gente que chega até a esse ponto mesmo, de matar outros, movido por um sentimento de inveja, de cobiça, matar outros por dinheiro, para tomar posse das coisas materiais do outro, das propriedades do outro. Esse homicídio, aqui diz o nosso comentarista, que ele pode também ser não literal, mas você também tem assassinato de reputações, tem assassinato de sonhos, assassinato de empreendimentos, Então tem várias formas de matar outros, além da morte física, e tudo isso é motivado por um ódio que gera a partir dessa inveja, dessa cobiça. E diz o comentarista, ele chama a atenção aqui, que o ódio é como o homicídio aos olhos de Deus. Às vezes tem pessoas que não têm coragem de matar fisicamente outros, às vezes até não tem possibilidade, não consegue assassinar a reputação, ou destruir profissionalmente outra pessoa, enfim, mas ela nutre um ódio muito grande por aquela pessoa, por outra pessoa. Então, o cristão, ele tem que ter o seu coração, como diz a Bíblia, cheio de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, o sentimento de ódio, ele não é conveniente, não combina com o caráter cristão. A cobiça é o desejo excessivo de possuir o que pertence ao outro, Então, um sentimento excessivo. Não é errado você desejar ter melhorias na sua vida, não é errado você desejar prosperar na sua vida, desde que isso seja de forma razoável, desde que isso seja de forma santa, sem prejudicar os outros e nem ter isso como um fim em si mesmo. Agora, quando a pessoa parte para a cobiça, com esse desejo excessivo de tomar, de querer aquilo que é do outro, é um problema sério. Normalmente essa cobiça já é desencadeada pela inveja, que é um sentimento de tristeza e pesar pela alegria, felicidade e sucesso da outra pessoa. Então, um antídoto que as Escrituras ensinam e colocam contra a inveja, contra a cobiça, contra esse desejo desenfreado de possuir aquilo que é do outro, e a Bíblia, a receita importante, dentre outras, é a do contentamento. A Bíblia ensina o contentamento, é algo muito importante na vida do cristão. Lucas capítulo 3, versículo 14, diz: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso salário, com o vosso saldo. Aqui era João Batista pregando, e muitas pessoas foram interrogar, os soldados interrogando João Batista, dizendo o que é que a gente deve fazer, como havia muito problema de corrupção naqueles dias entre autoridades públicas, cobravam impostos e cobrava além do que era devido. Então, ele já coloca aqui: contente-se com o seu salário e não vá expropriar os outros. Filipenses capítulo 4, versículo 12,
Paulo ele mostra que ele aprendeu a se contentar. Diz: sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então o contentamento exige um exercício, exige de nós, né, uma ação, sermos proativos de vencer. A tendência natural do ser humano é nunca se contentar. Sempre a gente quer mais e mais e mais e nunca se farta, mas nós como cristãos devemos aprender a lição do contentamento para não cairmos na cobiça, na avareza. Hebreus 13:5 diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então, professor José Roberto, a Bíblia ela nos adverte muito contra isso. O ser humano ele tem uma tendência natural muito grande à cobiça, à avareza, ao apego exagerado ao apego exagerado aos bens materiais, mas a Bíblia ensina a lição por um lado, ensina a lição do contentamento, da gente se contentar com o que tem, mas também não proíbe que você busque uma melhoria. Afinal de contas, também a bênção do Senhor enriquece, mas não acrescenta dores. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos ensinou a orar pedindo o pão nosso de cada dia. Então, esse pão nosso é justamente essa porção necessária para a nossa subsistência, para que nós possamos viver em paz e com Deus. Então eu gosto sempre de dizer que nós temos 3 teologias com a letra P envolvendo essa questão de posses. Uma delas é a teologia da prosperidade, que não tem base nem fundamento bíblico, pelo menos essa teologia da prosperidade que é tão propalada aí na mídia. Então ela é muito mais uma teologia da ganância, daquilo que Tiago justamente está criticando aqui. Outra teologia é uma teologia da miséria, da pobreza, que faz apologia a você nada ter, viver sem nada e passar privação e necessidade. Nenhuma delas tem base ou fundamentação bíblica. A teologia bíblica é a teologia da provisão divina, é justamente esta que o pastor Fábio já destacou, a teologia do contentamento. Então, contentamento não tem nada a ver com comodismo, não é você se acomodar, deixar de estudar, buscar melhoria no trabalho, melhores condições de vida, mas é você ter o cuidado para que isso não acabe controlando e dominando a sua vida por causa da ganância, por causa da inveja, por causa da cobiça. Você acaba se tornando escravo de um consumismo exagerado para aparentar para as outras pessoas, para querer aparentar aquilo que você não é. E uma das questões justamente que Tiago vai reprovar aqui é essa questão da ostentação, do orgulho, né, da pessoa que quer se colocar maior do que as outras, quer aparentar ser maior do que as outras, e geralmente isso por meio dos bens materiais. Uma outra censura que ele faz aqui, nesse versículo 4, é em relação aos adúlteros e adúlteras. E ele diz que essas pessoas, elas são inimigas de Deus porque elas se tornaram amigas do mundo. E qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que mundo é esse que Tiago está abordando? Bem, é aquele mesmo mundo que nós vemos na epístola de João, bem como nos textos de Paulo. Aqui o mundo não é esse mundo físico, esse planeta no qual nós estamos, muito menos as pessoas, até porque Deus amou o mundo e o mundo são as pessoas. Esse mundo físico aqui não tem nada de negativo nele, é criação divina, ainda que seja uma criação caída, mas Jesus orou lá em João capítulo 17, dizendo: rogo para que não os tire do mundo. Então esse mundo é um mundo físico, mas o mundo aqui com essa conotação negativa é esse sistema anti-Deus, esse sistema contrário aos valores divinos, ao reino de Deus, e que muita gente se apega e se torna escravo e fica muito ligado a essa temporalidade, a essa questão terrena. E essas pessoas, elas são chamadas de adúlteros e adúlteras. Isso porque elas, ao invés de serem fiéis a Deus, a
a um reino espiritual, elas se tornam escravas deste mundo tenebroso e elas se colocam à mercê dessas forças ante Deus, e é o que nós mais vemos, essa antítese. Então, nós temos que escolher se nós vamos servir a Deus ou se nós vamos servir ao mundo. Aqui, a palavra do profeta Elias. Então, vocês escolham se vão servir a Deus ou se vão servir a Baal. Então, seguir ao mundo, andar após o mundo, amar o mundo, é uma prostituição espiritual. Então nós nos tornamos adúlteros não apenas quando nós temos relacionamentos sexuais com pessoas que não somos casados com elas, no sentido mais próprio do termo, mas também quando, ao invés de nós deixarmos de amar a Deus, nós nos tornamos amantes do mundo e, portanto, inimigos de Deus. Estamos concluindo aqui mais um bloco. Continue conosco, voltaremos em seguida. Meus irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando hoje a lição de número 5, um inimigo que precisa ser resistido. E agora vamos para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje, estudando aqui o tópico 3 da nossa lição, resistindo ao inimigo. A ideia de Tiago, ao concluir esse texto, essa seção da epístola, capítulo 4, versículo de 1 a 10, é a mesma exortação que fez o apóstolo Pedro, inspirado lá em Levítico, quando ele disse: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, Tiago, nesse texto, ele apela muito para a santidade, para uma vida de comunhão com Deus e longe da prostituição espiritual. Então, ele usa essa palavra adúlteros e adúlteras no sentido de adultério espiritual, porque aquele que quer servir a Deus e ao mundo, ao mesmo tempo, ele está cometendo uma espécie de prostituição espiritual, uma idolatria. Deus não divide, sua glória com ninguém, e nem também o Espírito de Deus que em nós habita vai concordar com isso. O próprio Paulo diz que o Espírito de Deus que em nós habita, ele tem zelo, ele requer exclusividade, Ele requer exclusividade. Tiago apresenta a receita para resistir o inimigo. O Espírito Santo em nós não quer um coração dividido. Diz assim o texto: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Então, o Espírito Santo, o cristão verdadeiro, ele é templo, casa e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, continua trabalhando. O Espírito Santo trabalha na nossa vida desde antes de sermos crentes. Porque antes de sermos crentes, ele já nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos em Cristo, uma vez convertidos ao Senhor, a Bíblia diz que aquele que em nós começou boa obra, a aperfeiçoará. Então o Espírito Santo, ele continua atuando na nossa vida, agora no processo de santificação progressiva. E essa ação, esse trabalho do Espírito Santo no crente, santificando-nos progressivamente, vai nos transformando, vai moldando o nosso caráter, vai moldando nossas concepções, moldando a nossa visão de mundo e, consequentemente, a nossa prática de vida, a nossa maneira de viver. E uma coisa muito importante é esse processo de santificação. Tem a parte do Espírito Santo e tem a parte do homem. É uma obra cooperativa. Tem que haver uma sinergia entre o homem e o Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela nos dá uma dica muito importante para sermos vitoriosos nesse processo de santificação. Sem a ajuda do Espírito Santo, jamais alguém vai conseguir ser vitorioso, progredir no processo de santificação. Por isso que Paulo, no capítulo 5, quando ele escreveu aos Gálatas, quando fala das obras da carne e o fruto do Espírito,
Ele diz assim no versículo 16: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então ele fala aqui de andar em espírito. No versículo 18, ele diz: mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então ele já fala aqui sobre ser guiado pelo espírito. No versículo 25 ele diz: se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você quer ser vitorioso, vitoriosa contra o pecado, contra o diabo, contra o mal e progredir no processo de santificação, na sua comunhão com Deus, viva no Espírito, ande no Espírito, deixem ser guiado pelo Espírito, porque assim você vai se submeter a Deus. Se submeta a Deus, e esse processo de submissão a Deus, quem faz isso é você. O Espírito Santo ajuda, o Espírito Santo dá força, nos convence, nos toca, mas nós é que temos que também uma parte a ser feita por nós. Por isso que ele coloca o verbo aqui no imperativo, versículo 7, sujeitai-vos, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, chegai-vos a Deus. Então aqui, sujeitai-vos, resisti, chegai-vos, limpai as mãos, pecadores, purificai o coração. Então tem muitos imperativos aqui. Então um deles é se submeter a Deus, buscar ao Senhor, não ter duplo ânimo, não ter esse costume de querer servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. O duplo ânimo diz respeito aos crentes indecisos e divididos em suas decisões entre Deus e o mundo. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Então ele fala aqui no versículo 8, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então o crente precisa entender e saber que precisa servir a Deus de todo o seu coração, com exclusividade e não se misturando com o mundo. Tiago 1:8 diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O coração dobre, ou a pessoa de duplo ânimo, é aquela pessoa, professor José Roberto, que é igual ao tempo dos judeus na época de Elias e Acabe. Eles queriam servir a Deus, mas também queriam servir a Baal ao mesmo tempo, e há uma incompatibilidade aí. Adoravam a Baal de noite nos montes e queriam adorar a Deus no templo. Então, esse duplo ânimo é justamente essa condição humana de querer agradar a Deus e ao mundo, de querer servir a Deus e querer servir a Mamon. Então, é um cuidado que se deve ter. Ao contrário de fazer isto, Tiago, ele orienta os seus ouvintes desta epístola, no versículo 9, a sentir as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Então, aqui é uma série de exortações. Essa epístola, ela é repleta de exortações, de verbos no modo imperativo, no sentido de justamente levar as pessoas a reconhecerem a sua condição. Então, reconhecer a condição de miséria, lamentar, chorar, substituir o riso pelos lamentos, sentir angústia e, o mais importante, humilhar-se perante a mão potente de Deus. Isso porque quando nós reconhecemos a nossa condição de esvaziamento, que nós somos dependentes de Deus, então nós somos alcançados pela graça de Deus, que é esse favor imerecido que é dirigido até nós, e nós somos exaltados. Só que essa exaltação aqui, justamente esse tempo verbal, está no futuro, para que nós entendamos também que essa exaltação se dará em tempo oportuno. Isso para a gente também, porque tem muita gente por aí que às vezes passou por um momento de adversidade, um momento de humilhação, e quando ela sai daquele período, ela começa a se tornar arrogante, prepotente, querer ficar maior do que as outras pessoas, cantar hinos assim triunfais e às vezes menosprezando as demais pessoas. Mas o que nós vemos aqui é que essa exaltação é uma exaltação divina, e muitas vezes
vezes essa exaltação não necessariamente tem a ver com questões materiais, tem a ver com questões temporais, mas pode justamente se dar na eternidade, quando nós chegarmos definitivamente na presença do Senhor nosso Deus. Então, à guisa de conclusão, é importante que a gente destaque aqui, pastor Fábio, que essas exortações de Tiago nessa sua epístola, o objetivo central delas é que nós sejamos santos, como santos é o Senhor nosso Deus, que nós nos aproximemos cada vez mais de Deus, porque esta é a melhor maneira de nós resistirmos ao diabo. Se você quer resistir ao diabo, não saia correndo atrás dele, querendo afrontá-lo, querendo peitá-lo, não. O melhor a fazer é você se aproximar de Deus, buscar as coisas de Deus. Isso está em perfeita sintonia com aquilo que Paulo ensinou na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, que é investir no fruto do Espírito. Exatamente, andar, viver e ser guiado pelo Espírito Santo. A batalha espiritual, como temos estudado até aqui, continuaremos estudando ao longo desse trimestre, ela é real, o diabo está aí, os demônios estão aí e temos que lutá-los. Agora, lutar contra eles, né, com as armas espirituais. As nossas armas não são carnais. Então, venceremos o inimigo, em primeiro lugar, se vivermos em santidade, se a gente se sujeitar a Deus, como diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, pastor Zé Roberto, não é através de palavras mágicas, de segredos, né? Palavras que a gente vai pronunciar, uma fórmula mágica que vai expulsar o demônio, né? Nós vamos, em primeiro lugar, viver em comunhão com Deus, andar em retidão diante do Senhor e assim teremos autoridade para repreender o diabo em nome de Jesus. Muito bem, então o debate continua na Escola Bíblica Dominical, na sua igreja, na sua congregação. Participe, frequente, se matricule na Escola Bíblica Dominical, que você só tende a crescer. Agradecemos mais uma vez a sua audiência, continue nos acompanhando através das redes sociais. Voltaremos no próximo programa, se o nosso Deus permitir. Fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Paz do Senhor.